Louvado seja Deus. Vamos aguardar aqui então a missionária. Tenho certeza que ela vai ingressar novamente por aqui. Creio que a internet, ela deve estar reiniciando a internet dela. Vamos aguardar um pouquinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas antes, enquanto a missionária vem por aqui, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Você pode abrir a sua Bíblia conosco, lá no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 8, no verso 36 e 37. Você consegue abrir lá a sua Bíblia? Então abra conosco. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite. Deus vai falar tremendamente com você. Então, irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas correndo atrás de riquezas, correndo atrás de conquistas, correndo atrás de reconhecimento? Aleluia! Vamos ver se a missionária chega por aqui. Então a gente vê muitas pessoas correndo atrás de sonhos pessoais. Glória a Deus, missionária Jéssica. Glória a Deus. Agora sim, né? Agora vai, em nome Glória de Jesus. Amém. Uma honra tê-la por aqui, missionária. Eu estava aqui. Eu que agradeço, pastor. Estava aqui antecipando um pouco. Deus me deu uma palavra para nós começarmos, né? Que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no verso 36 e 37, que fala da importância de uma alma, né? Como é importante uma alma para Deus. E aqui nesse versículo que os irmãos já abriram ali, diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma, né? E quantas vezes nós vemos, né, missionária, pessoas correndo atrás de riqueza, pessoas correndo atrás de conquista, de reconhecimento, e como se isso fosse a essência da vida delas, como se isso fosse importante, né? E Jesus, ele nos alerta nesse versículo quanto a isso. E essa é uma pergunta que a gente muito se faz, né, no dia a dia. Qual é o verdadeiro valor de uma alma? Qual é o verdadeiro valor de uma pessoa? Porque o mundo hoje vive uma ilusão, né? O mundo oferece fama, o mundo oferece riqueza, o mundo oferece símbolos, né? Hoje tem símbolos nas redes sociais aí, os influenciadores, né? Que oferecem sucesso Sim. de todas as maneiras, né? Mas muitos acreditam Sim. que conquistar essas coisas, elas vão encontrar felicidade. E é nesse contexto que eu quero começar a live contigo hoje. Como é que foi a tua vinda para Cristo? Como você se despertou para Cristo? Porque a gente sabe que uma alma vale mais que o mundo todo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do teu testemunho de vida. Como foi a tua vinda, né? Até que você chegasse a ser essa bênção no ministério que você é, né? Ser uma mulher usada por Deus. Como foi o teu trajeto? Como foi o teu início com Cristo? Pastor, até um longo tempo na minha vida eu fui atleta, né? E depois, em uma determinada fase da minha vida, eu falei, bom, eu preciso estudar, fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a cursar, fazer o curso de música, ser DJ, e me formei, e foi tudo muito rápido, porque eu já conhecia algumas pessoas de influência, né? Nas noites. E aí eu consegui fechar um trabalho com uma dona de uma das casas mais conhecidas aqui de São Paulo, e ela já me colocou para tocar numa feira em São Paulo. E daí começou a minha jornada, comecei a conhecer, aí eu comecei a conhecer o mundo, e as coisas foram acontecendo numa velocidade, como o senhor falou, o mundo, o diabo, ele coloca muitas bandejas, né, para fazer com que a pessoa venha acreditar que aquele caminho é bom, que aquele caminho vai te trazer muitos benefícios. Ele sabe, de uma maneira muito sagaz, enganar, né? Não é à toa que ele é visto também como enganador. Então, desde a primeira casa que eu fui ser residente com essa dona,
entrou uma moça cristã, uma menina que eu vi, ela estava assim apavorada, porque tem muitas casas em São Paulo que não tem o nome na fachada estampado. E eu não sei até hoje como que eu cheguei até essa menina lá dentro da balada, mas ela me falou que ela era cristã e que as meninas tinham enganado ela. E eu vi pelo comportamento, a menina estava muito apavorada. E a gente ali conversando, ela começou a falar de Deus para mim, começou a discernir como que algumas pessoas eram comigo, e de fato era o que a menina falou. E ali Deus já foi me cercando, né? Deus sempre. Eu ia para uma balada, às vezes vinham pessoas alcoolizadas falar comigo que Deus tinha uma obra na minha vida, pedia desculpa pela forma que a pessoa estava. E isso parece que escandaliza um pouco, pastor, mas eu nunca imaginei que eu ia agradecer a Deus por ter pessoas afastadas do caminho para poder alcançar a minha vida, para poder trazer Cristo, uma luz no meio de tanta treva, né, que eu estava ali naquele meio. E eu falava muito com Deus, porque minha mãe, desde pequena, ela sempre me ensinou que de manhã eu tinha que agradecer, falar com Deus, sair de casa, falar com Deus, pedir a proteção de Deus, sempre do jeito ali dela, ela sempre me ensinou a ser temente a Deus, né? Mas eu não tinha, eu sempre falo que não tem como a gente vencer algo que a gente não tem autoridade. Então não tinha como eu vencer o pecado, correr do pecado, fugir do pecado, entender o que é o pecado sem ter Cristo como o meu único e suficiente Salvador na minha vida. Então, pastor, muitas coisas no mundo, o Samuca, que era meu empresário no mundo, que hoje está no mesmo ministério que eu, é diácono na nossa igreja, no ministério, ele viu que por muitas vezes eu recebi muitas propostas e eu não aceitava porque eu não queria subir na vida me vendendo, né, perdendo meu caráter, apesar de estar ali naquela escuridão. Então, alguns questionamentos já eram muito vivos dentro de mim. Eu perguntava para Deus por que as pessoas eram tão descartáveis, por que aquele meio que eu vivia era. Eu sempre digo que o meio político e o artístico são meios assim os mais terríveis, porque custa a sua alma, o seu caráter, você vende a sua paz. Esses dias eu até falei para o motorista, eu sempre falo, conto meu testemunho, vende até a família, pai, mãe, mas isso é uma realidade que às vezes não chega aos ouvidos de muitas pessoas. Isso acontece, a ganância que o meio artístico oferece para a pessoa poder enriquecer, crescer, ficar famoso, é essa verdade. A pessoa se vende e vende quem for para poder alcançar. Então, pastor, chegou um momento da minha vida que eu me sentia assim, suja, eu não aguentava mais aquele meio. Eu via os modelos, as meninas lindas. No final da noite, aquelas meninas estavam assim, numa situação terrível, drogadas, fazendo coisas assim que aquilo me entristecia, porque elas não precisavam disso. Aí eu pensava na família. Então, assim, muitas pessoas falavam, me chamavam de careta, porque eu era DJ e eu não usava droga, eu não ia para after, então eu era um pouco de. Apesar de estar ali, todo mundo que me vê, pastor, até hoje que eu conto meu testemunho, fala assim: você tem cara de quem era muito doida. Aí eu falei assim: "Olha como as aparências enganam, hein". Eu falei, o Samuca é testemunha disso, eu sempre fui a pessoa que tinha, assim, mais cabeça. Eu que dava bronca para as pessoas não ficar embriagado, o Samuca cansou de levar bronca de mim, coitado. E aí, assim, porque é o cuidado, né, então quando as pessoas iam me conhecendo um pouquinho mais de perto, ia vendo que não era nada assim comparado com o que as pessoas já estavam acostumadas. Então, assim, eu fui vendo que para você adquirir alguma coisa, você tinha que perder a sua essência. Então, tudo isso ia me entristecendo e Deus ia levantando pessoas até que
Até, pastor, que no ano que eu não sabia que eu ia conhecer a Cristo, a minha agenda sumiu. As pessoas que sempre me chamavam para tocar, começou a sumir. Aí, o que que eu pensei na minha cabeça, minha estratégia? Agora eu vou nas festas, nos shows que eu queria ir. Como eu dividi o palco com os famosos, eu estava a trabalho, não estava curtindo. Aí eu pensei comigo, agora eu vou curtir. E aí eu imagino Deus falando, agora só que não, né? Agora que eu te pego. E Eu aí, pego você. pastor, agora que eu vou te apertar. Aí eu fui no carnaval, já tinha fechado para tocar no próximo carnaval, que foi o que veio a Covid. E aí, eu lá naquela bagunça do carnaval, e ali eu comecei a ver que a minha alma já estava nas profundezas. Eu saí dali mal, ruim. Eu me envolvi com uma pessoa pública, e foi aonde Deus começou a trabalhar, porque para mim, ver a minha vida exposta, pastor, para as pessoas, era aquilo, sim, para mim era terrível, onde me doeu. Então, Deus começou, cada vez que eu ia nas festas, nas baladas, eu voltava pior. E eu sabia que a minha alma estava extremamente ferida, mas eu não conseguia entender como sair daquilo. E aí as portas começou a se fechar. Eu comecei a compor também, eu já no finalzinho, assim, da minha conversão, eu já tinha lançado 2 músicas já com um produtor muito conhecido no Brasil, e já tinha outras que já estavam guardadas, porque eu já tinha uma meta de outros que lançou Ludmilla, eu já estava já ali programando para conseguir produzir uma música, né. E aí eu caí com um professor cristão. Eita, olha, Eu queria ir para uma escola, e aí o Samuca falou: "Olha, é melhor você ir para cá, porque para cá você vai ter mais exclusividade", a aula era particular, e toda vez que eu ia para o curso com aquele homem, eu sentia que eu não ia para uma aula, eu ia parecer para uma terapia. Ele me transmitia uma paz tão grande, e ele não me falou que ele era cristão, mas eu sabia que aquele homem era diferente, ele me tratava diferente, comportamento diferente. E todas as vezes os dias de aula era uma batalha, e eu não sabia, me dava angústia, e eu sabia que eu tinha que ir, porque eu tinha que me preparar. Eu chegava lá, ele falava assim, ele falou um dia para mim, ele falou: "Olha, você tem um dom para compor", porque tinha vezes, assim, pastor, que eu escrevia 3 músicas. Claro que algumas eram horríveis, né, quando não era do meu coração. Mas eu levava para ele algumas, e ele falava, assim, de uma forma, assim, maravilhosa. E aí Deus, ele vai cercando a gente, ele vai cercando, até que em uma festa que eu fui tocar, um rapaz ficou comigo enquanto uma amiga foi comprar bebida, e ele me ofereceu, ou foi eu que ofereci um chiclete para ele, agora eu não lembro. Quando ele pegou nesse chiclete, ele começou a falar minha vida todinha, que a minha família não me entendia, aí eu comecei a desabar ali, né. Foi a primeira vez que eu tive uma visão, foi dentro da balada. Deus começou a me usar dentro da balada, mas antes de tudo isso, uma tia me chamou para ir num culto na casa dela, numa campanha. E eu já estava ouvindo uma voz que falava para mim: "Vai para a igreja, você precisa ir para a igreja". Aí eu chegava no Samuca, pastor, e falava: "Olha, Samuca, a gente precisa ir para a igreja". Eu já colocava, prensava ele junto, sabe. E aí a gente chegou a ir na igreja católica, só que não era o lugar que Deus tinha para mim, né. E aí quando a minha tia me chamou para ir nessa campanha na casa dela, chamou eu e minha mãe, nós fomos. E aí quando eu vi o pé do pastor, eu desabei a chorar, porque eu marcou a minha vida, pastor, eu não vi o pé do homem, eu vi a luz resplandecente naqueles pés. E aí ele ministrou, e eu não parava de chorar, ele profetizou coisas da minha vida, assim, o profundo e oculto, e ele perguntou se eu queria servir Jesus, eu falei: "Queria",
coisas que a minha família não sabia, assim, que eu sempre fui muito reservada. Ele falou, trouxe à luz, eu falei: "É verdade". E dali a minha vida começou a ser transformada. Eu comecei a ter muita experiência no quarto, pastor. Eu vi em um momento que eu estava chorando no meu quarto, os móveis desapareceram e eu vi uma luz que meus olhos quando eu falo de Paulo, me toca muito no caminho de Damasco, porque me lembra dessa experiência. Eu Era não isso que eu ia conseguia perguntar para você. abrir a Como é que tinha sido esse encontro, né? Porque é um encontro com Jesus, né? É um encontro sobrenatural, né? Que a gente é, começa quando Jesus nos visita, né? É diferente da conversão. sim, A conversão é gostosa, mas eu queria que você tentasse transmitir. Eu sei que é difícil, né? A gente conta, mas não é a mesma coisa que a gente viver. Eu queria que você contasse para é. mim como é essa sensação de você ser visitada pelo anjo, pelo sobrenatural, e ter a visão aberta, porque você teve a visão aberta, né? É, pastor, desde pequena, pastor, eu já vi, assim, claramente, essas visões abertas, né. Gente da minha família que já morreu, eu vi, assim, como pessoa em pé. Então, quando Jesus eu tive essa experiência no meu quarto, que em uma noite de oração, eu pedindo para Deus tirar o pecado, estava muito quebrantada, né, foi tudo muito rápido. Então, os móveis desapareceu, aquela luz, aquele resplendor ardia os meus olhos, que eu não conseguia abrir as pálpebras dos meus olhos, ardia aquela luz branca com dourado, e eu comecei a gritar e falar: "Jesus estava aqui", eu sabia que era ele. Pastor, marcou a minha vida, a intimidade no secreto com Deus muda a nossa vida para sempre. Né, então foi a primeira vez, assim, e eu fiquei a gente fica igual criança quando ganha doce, né, porque para a criança aquele doce é o presente mais gostoso que a criança poderia ter recebido. Então, para mim, pastor, foi assim, como o senhor falou, não tem como, descrever, é difícil, porque o impacto de Cristo a santidade de Cristo traz à luz a pobreza, né, da nossa carne e, ao mesmo tempo, consola com a misericórdia. Então, tudo que vem de Deus, ele traz certeza que é ele, não tem sombra de dúvida, quando a gente tem uma experiência. Então, eu comecei, pastor, também a ver muitos demônios. Eu pensei que eu ia começar a ver muitos anjos, eu queria ver muitos mas, na verdade, eu via muito demônio. Eu fiquei, pastor, mais de 2 semanas tendo experiências terríveis, terríveis com demônios. Por quê, pastor? Eu não queria acreditar que eu ia ter que lidar com demônio, eu não queria. Então Deus me prensou para me ver e aceitar essa realidade. O que que acontece, pastor? Uma certa feita, como eu falei assim, foi tudo muito rápido. Deus falou o que para mim, pastor, antes de sair das baladas? Eu me converti, só que eu ainda tinha que fazer algumas agendas. Eu ainda fiquei, eu não sei se foi, eu acho que foi 2 meses ainda tocando. Porque é o processo, né, até a gente entender tudo o que está acontecendo. Aí o Senhor usou um profeta e falou assim para mim: "Se você não sair, Deus vai te apertar". E Eita, aquele primeiro amor, eu falei assim: "Glória a Deus", né, eu não sabia o que que era o apertar. Aí, pastor, eu entrei, pra tocar no domingo num terraço nos Jardins, em São Paulo. E aí, pastor, estava tudo tranquilo. Foi dar o meu horário, pastor, caiu a energia, acabou o som e não queria voltar a energia. E o rapaz que era o técnico de som, pastor, ele olhava para mim como se ele soubesse que eu era a culpada. O cara olhava para mim e eu ficava apavorada, eu ficava assim, eu lembrei da palavra, eu falei: "Senhor, me perdoa", eu falei: "Senhor, eu vou sair, meu Deus", eu falei: "Senhor, volta esse som". E o homem olhava para mim com uma cara.
E aí, pastor, foi horrível. A minha vez foi horrível, eu não tive paz, minhas pernas tremiam, não conseguia ficar com as pernas certas, e o pessoal ali que fica ao redor da gente vendo, e eu apavorada, e teve gente que chegou para mim e falou assim: "Ô Jess, alguém te fez mal?" Me chamavam de Kiss, né. "Ô Kiss, alguém te fez mal? Alguém te tratou mal? Me fala que eu quero saber", porque eu sempre fui risonha, brincalhona, e eu estava apavorada, meu semblante estava outro, né. E aí, minha boca tremia, eu não sabia o que falar, porque ninguém ia entender nada, né. E aí, pastor, foi horrível, deu até polícia, coisa que nunca aconteceu. Jesus. E a De expulsão, né, missionária? Quando Deus fala com sim, a gente sim, não. Às vezes a gente não quer fazer, porque quer honrar o nosso nome, quer fazer um monte de coisa. E a gente entra numa zona de expulsão, Deus nos arranca do lugar. Eu já passei por sim. essa fase, eu sei como é. E eu E eu falei para o Samuca, eu falei: "Samuca, olha o que o diabo está fazendo". Eu falei: "Presta atenção no que ele está fazendo". Pastor, ele começou a movimentar para tentar me fazer cair com uma força, mas eu já sabia, né, que aquilo ali era para tentar fazer eu tropeçar. E aí, pastor, eu falei para a dona, eu falei: "Olha, eu vou largar tudo, preciso parar, eu vou sair", falei para o Samuca, estou resumindo, né, e as meninas: "Você está louca? Como que você vai sair? Você vai largar a gente?" Eu falei: "Vocês não estão entendendo que eu vou ser um Jonas", eu falei para elas: Eu vou ser um Jonas na embarcação de vocês não estão entendendo". E elas não entenderam mesmo nada, né, na hora, porque como que vai compreender quem é Jonas, né. Eu falei: "Você", porque essa é a vida que acontece com as pessoas que estão ali convivendo com Jonas, né, um desobediente, vai ter perdas, vai ter prejuízo e mais algumas coisinhas. Então, pastor, nesse período eu comecei a ficar noites e noites sem dormir, porque eu ouvi até rituais, porque também morei em lugar que foi consagrado. Aí, só para resumir fechar essa pergunta, em uma madrugada, pastor, eu fui no banheiro e escutei um rugido, só que aquele rugido que traz medo, né, que é diabólico, é um rugido que traz uma aflição. E aí eu falei assim para mim, né, falei: "Eu vou fingir que eu não ouvi nada", mas eu sabia que eu tinha escutado uma coisa ruim. E aí eu fui acordar minha mãe, eu falei: "Ô mãe, a senhora escutou alguma coisa?" Minha mãe: "Não, não escutei nada". Eu falei: "Não é possível uma coisa dessa, gente". Eu falei: "Não é possível uma coisa dessa". Aí fui para o meu quarto, pastor do céu, deu uma pancada no meu quarto tão grande e eu: "Mãe, a senhora não escutou?". Minha mãe: "Não escutei, menina". Aí eu falei: "Só era o que me faltava, né, minha mãe matar inseto, porque eu tenho medo de inseto, e eu ter que lutar com o demônio". Eu falei: "Né, só pode estar de brincadeira, é minha cabeça, pastor". Só que Deus foi me treinando no secreto a aprender que essas coisas elas existem e é possível vencer com o poder do nome de Jesus, né. É muito, é muito intenso, né? As experiências são intensas, as experiências sobrenaturais, né? E eu sempre costumo dizer para os irmãos aqui na live que a gente nunca deve desprezar os sonhos, nunca deve desprezar as impressões no espírito, e porque o mundo espiritual ele é tão real, ou mais real, inclusive, que o nosso mundo físico. E tudo acontece no mundo espiritual primeiro. Eu te perguntei das tuas experiências porque quando Deus tem um chamado, a gente caminha com essa marca. A gente caminha com isso, porque Deus já nos escolhe muito, muito antes da gente pensar ou imaginar. E nós nunca surpreendemos a Deus, né? Deus já sabe dos nossos tropeços, Deus sabe É, da nossa vez, às vezes, um pouco de dureza do coração em alguns momentos, porque a gente passa por etapas da vida, né? E eu quero te perguntar sim. justamente, durante essa caminhada, durante esse teu trajeto com Deus, em algum momento, deu vontade de parar? Deu vontade de abandonar? Como foram as lutas até você chegar, até você chegar à tua consagração, até você chegar o tempo de você ser reconhecida ministerialmente como uma missionária, como uma mulher de Deus? Como foi
essa esse processo? Pastor, quando a gente fala, como o senhor falou, a expressão de parar, é uma pessoa que tem já ou está aprendendo a ter uma vida alicerçada com Cristo, a gente nunca passa pela cabeça de se afastar de Cristo, né? Mas, como o senhor está falando, às vezes a perseguição, inclusive hoje eu falei sobre isso nas minhas redes sociais, eu acho que o que mais entristece e tenta bater, uma das coisas piores, que se levanta para abater um servo de Deus, uma profetisa do Senhor, é os religiosos. Então, eu sempre falo isso, quando chega o tempo aonde os nossos olhos vai começando a enxergar as coisas mais profundas, as ocultas, aquilo que está no coração do homem, aí é onde a gente começa a ser, o nosso coração começa a ser alinhado, a entender que o alvo é Cristo e que tudo é para a glória dele. Antes desse tempo, a gente ainda fica naquela luta, entre aspas, na força do nosso braço, eu falo assim, até formar o conhecimento. A gente está se alegrando, a gente está amando, mas quando chega o tempo que a gente vai ser, o vaso vai ser amassado, e aí, às vezes, a gente pensa que não vai conseguir superar aquela dor. Não que a gente quer, é que às vezes a vem tão intenso a perseguição para adoecer o coração de alguém que está posicionado na sua vocação, no seu propósito, e aí é um momento que às vezes a gente pensa que não vai conseguir superar aquela situação, superar a traição, superar aquela decepção. Eu, ao longo desses 7 anos de caminhada, teve uma situação, assim, situações que Deus me falou, Deus já me preparou, Deus usava pessoas, mulheres de Deus, monges, para me avisar. A gente vai se entristecendo com algumas situações, mas é como o senhor falou, pastor, a misericórdia de Deus sempre cerca a vida daqueles que andam em espírito e em verdade. Então, o dia da nossa fraqueza, o Senhor, ele vai nos levantar. O dia que nós estamos tão rendidos, o dia que a gente está sendo tão trabalhado nas nossas emoções, nas nossas fraquezas, são as temporadas que a gente mais está rendido a Deus. São os tempos aonde mais o nome do Senhor é glorificado e a gente é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, eu acredito, pastor, que todo aquele que tem uma vida com Cristo, ele nunca pensa em parar. A gente só tem dificuldade nesse tempo de enxergar que a gente vai conseguir superar esse problema. É verdade. Eu pergunto porque toda luta, né, missionária? Toda luta, toda batalha, toda perseguição faz parte do chamado do crente, faz parte do nosso chamado. Mas quantos soldados ficam pelo caminho, né? Quantos homens e mulheres se, se, se decepcionam com algumas coisas, porque a luta, muitas vezes, vem de perto, como foi na vida de José, que a traição veio dos irmãos, a perseguição veio dos irmãos da saída do deserto, a descida do poço, né? É como a semente, né? Sempre gosto de dizer que os irmãos de José acharam que estavam matando ele, largando ele no buraco, mas estavam plantando uma semente. Pouco eles sabiam que estavam semeando. Então a gente às vezes precisa morrer para nós mesmos, né? Para poder viver, para que outros vivam, né? E, e é muito gratificante a gente ver quando a palavra ela vai alcançando pessoas, como Deus te resgatou, né? Foi bonita teu testemunho, Deus te tirou, né? Te tirou aí do meio vamos dizer assim, dos artistas, né? Da onde você caminhava no meio desse povo que Sim. que tem a oportunidade de ter muitas coisas. Muitas vezes as pessoas têm oportunidade de, de ter dinheiro, de ter fama, de ter, enfim,
hoje as influências, né, os influencers, estão no meio desse povo, e Deus às vezes nos retira desse âmbito de influência do mundo para nos colocar no ambiente de influência dele, né? Então, eu quero, eu quero dizer para você assim que tenho uma admiração muito grande pelo teu ministério. Sei que tu é usado por Deus, é uma maneira que Deus tem que alcançado mulheres através da tua vida, do teu ministério. E a gente que está no corpo de Cristo, caminhando na nave da igreja, como eu costumo caminhar dentro da igreja, eu gosto de ver como os irmãos eles buscam os ungidos, né? Como eu vejo você sendo buscada, ter o teu ministério reconhecido pelos pequenos. Né? E foi assim com Davi. Davi começou assim. Davi ele não era procurado por Saul no começo, muito pelo contrário. Saul queria matar ele, mas tu vê como os soldados o abrigavam, lá na caverna de Adulão, aquele povo que ninguém queria, abraçava e caminhava com ele. Então, desde que eu vim para Alphaville, eu tenho acompanhado o teu ministério, tenho visto o teu crescimento, tenho visto você avançando, tenho visto como Deus tem te honrado no meio dos pequenos, e, e Deus me mostrou muito isso agora nos últimos tempos. Eu já estou para te convidar para essa live já faz uns 4 meses. E eu vinha dizendo, Senhor, mas vai me mostrando, vai me mostrando. E eu sei que hoje o que Deus está começando a fazer na tua vida, essa live é a primeira de muitas que tu vai fazer, muitos convites vão vir para você, o reconhecimento, a honra vai começar a chegar na casa. E quando a gente começar a live, Deus me deu aquela passagem de Amós que fala da honra da segunda casa, né? Que é maior do que a primeira, né? E eu sei que Deus tem algo grande para fazer. E na vida de muitos, ainda hoje aqui, tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo através da tua vida. Eu queria que se você tivesse algo para falar para o povo que está aqui, né? Eu falei na palavra de Amós, mas é Ageu. E Amós 3:3, né? Poderão dois andar juntos se não tiver de comum acordo. Nós estamos de comum acordo hoje aqui, de caminharmos juntos. Amém. Eu sei que Deus tem algo, tem uma mensagem aí dentro, Deus me mostrou aqui já. Tu tá com algo que Deus derramou sobre a tua vida hoje. Deus me mostrou também uma unção nova, armadura nova hoje para você. Tem uma luz azul veio sobre você aí. Ó, comecei a falar e a unção começou a queimar aqui em mim. Tem uma luz nova derramada sobre a tua vida hoje. Deus está te reconhecendo hoje espiritual, derramando coisas novas sobre a tua vida, Jéssica. E uma nova armadura de Deus sobre você. Não é mais uma armadura prateada, mas uma armadura dourada, uma armadura de ouro. E vai começar a fazer diferença dentro do teu ministério. Então eu vou deixar para você. Entrega a palavra que tu tem para falar para o pessoal aqui. Fica à vontade, fica em paz. Eu sei que Deus tem algo para falar hoje, através da tua vida. Pastor, eu que agradeço pelo convite. O senhor sabe que eu tenho muito carinho e respeito pela unção que o senhor carrega. A gente sabe que o senhor é a sua casa, né? A pastora, sua esposa, mulher de Deus, são muito queridos e amados, né? Eu estou muito feliz aqui, porque o Senhor, pela sua misericórdia, eu sei que a aproximação com os profetas do Senhor, a gente sabe que o Senhor ele é bem restrito, né? Então eu fico assim muito honrada por Deus, por estar aqui participando no canal do Senhor, e também quero o Senhor lá permitindo Deus no meu canal também para trazer uma palavra, deixa Vamos lá. Deus usar e para testificar, pastor, porque todos aqui que te acompanham sabem que o Senhor é um profeta de Deus, um homem de Deus. Essa semana que passou, o Senhor me deu uma visão com uma roupa, com uma vestimenta, de ouro, da cor dourada, para testificar. Por isso que eu sorri quando o Senhor falou, porque Deus me mostrou eu vestida com essa vestimenta dourada, e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar aqui no livro de 1 Coríntios,
no capítulo 1, a partir do verso 27, diz assim, eu vou ler até a partir do verso 26. A vocação dos santos. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Por Amém. isso, nós temos que entender que toda capacitação, toda habilidade que o Senhor ele concede, é justamente nesse sentimento, pastor, que muitas pessoas têm de falar, mas eu não sei falar, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei como é que eu vou escrever, eu não sei como é que eu vou fazer. É justamente o que a palavra do Senhor diz. Deus escolhe as coisas loucas, aqueles que não enxergam, que não conseguem compreender como as coisas vão acontecer, mas passam a crer que o poder de Deus vai nos capacitar para conseguir cumprir o propósito conforme a vocação que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade de ficar dizendo, mas eu não sei, mas eu não sei. Mudar a mentalidade para dizer, o Senhor vai me habilitar, o Senhor ele vai me ungir. Porque é justamente as pessoas que não têm capacidade, que não têm tanta inteligência aos olhos dos homens, pessoas improváveis, pessoas que aos olhos dos homens não tinha como chegar, como alcançar, como fazer, como experimentar, justamente esse grupo de pessoas, as desprezadas, as que não são, são essas pessoas que são quebrantadas e reconhecem a glória de Deus. Então, eu e você somos pessoas que o Senhor nos escolheu para que eu e você venha a ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Então, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, não se veja mais como uma pessoa que não sabe como vai falar, como vai cantar, como vai escrever, como que vai abrir essa empresa, como que vai funcionar esse negócio. Se eu e você crer, entendendo que nada do que a gente tem não glorifica a Deus, mas tudo que a gente recebe e transborda, isso sim manifesta a misericórdia e a bondade de Deus. Então, toda pessoa que está disposta a aprender vai viver a vontade de Deus. Toda pessoa que está disposta a levantar um altar de rendição a Deus, de entrega a Deus, de submissão a Deus, vai viver os milagres que o Senhor tem reservado e preparado para a nossa vida. Esses dias eu falei para uma irmã, eu falei: "Nunca mais fale", falei para ela: "Eu não quero ver mais você falando que não sabe. Eu quero ver você dizendo que você está disposta a fazer o que Deus já tem falado para você fazer". Então o Senhor ele vai nos ensinando na sua palavra. É justamente eu e você, justamente pessoas que entendem que a nossa vida é para a glória de Deus. O nosso viver é para a glória de Deus. As coisas que nós vamos aprender e manifestar é tudo para a glória de Deus. Então, nós precisamos glorificar o Senhor e não ver as nossas deficiências como algo impossível de serem mudadas, mas com um propósito que Deus tem de manifestar a sua glória. Então, isso que você vê de incapacidade, de impossibilidade, isso é para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe. Pastor, eu tenho clamado e eu creio que Deus está levantando o povo, uma geração ousada, uma geração avivada que não aceita ficar travado, que não aceita as obras, os enganos do diabo, que não aceita viver uma vida rasa. Eu creio que Deus está levantando, está chacoalhando um povo que entende o que é viver na verdade, na santificação, para ser transformado, viver em espírito, em verdade. Deus está levantando um povo disposto. Eu creio que o Senhor está sacudindo o coração dos santos. O Senhor, Ele está nos visitando de uma forma
tão maravilhosa para esse tempo, que até aquele que estava cochilando, aquele que estava dormindo, que estava ali em cima do muro, vai ser despertado pelo poder e a unção de Jesus Cristo na vida dos seus santos. Porque esse povo vai sair desse engano, vai sair dessa apostasia, esse povo vai sair da frieza e vão ser impactados pelos instrumentos, os servos e as servas do Senhor, em nome de Jesus. Então, não aceite mais esses pensamentos e sentimentos de que você não sabe, de que você não consegue, que você não tem condição, em nome do Senhor Jesus Cristo. É nisso mesmo e muitas outras coisas que o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Missionário, enquanto você falava, Deus me mostrou aqui uma pessoa que está. É bem estranho, mas está com uma dor no dedo do pé esquerdo, bem no meio, o dedão do pé esquerdo, bateu em algum lugar, está com uma dor no pé esquerdo e uma pessoa também com o joelho esquerdo. Então você que está com essa dor aí no teu pé e também no dedo do pé e na perna esquerda, no joelho, receba a cura aí. Não sei quem é, um irmão, uma irmã que está aí, que está com essa dor. Recebe cura aí nesse momento. E tem uma unção aqui, missionário. Tem uma unção aqui e nós vamos começar a ministrar, porque a gente tem que aproveitar quando Deus derrama, né? Você começou a falar e Amém. derramar uma unção muito forte aqui. E Yolanda Biol, que receba a cura, então, agora, irmã Yolanda, ser curada nesse momento. Oh, rabassurri, cantarabachou. Irmã Fernanda Romeiro, receba a cura no teu joelho esquerdo. Em nome de Jesus, receba a cura aí. Irmã, receba a cura. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu estendo as minhas mãos sobre o teu povo nesse momento. Derrama, Pai, agora. Eu estou sentindo óleo na minha mão esquerda. Hoje, por incrível que pareça, derrama só na mão esquerda. Tem um mistério aí, o Senhor não me falou nada, mas tem um mistério. Eu estou com um óleo escorrendo na mão esquerda. E vai ter pessoas aqui que vão começar a sentir também uma eletricidade na coluna. Deus me mostrou agora aqui uma eletricidade na coluna. Pessoas vão começar a sentir essa eletricidade na coluna que vai percorrer. É uma unção de cura que está sendo derramada sobre esse lugar. E Deus está Glória trabalhando a Deus. na sua vida. É para glorificar o nome dele. Olha só. Senhor, abre visões agora. Eu declaro efatá. Abram-se os olhos. Abram-se os ouvidos. Senhor, dê Sim, visões. Olha só que coisa linda. sim, Senhor, derrama dessa unção que o Senhor derramou agora aqui. Abra os olhos sim, dos teus filhos, das tuas filhas agora. Mostra o poder sim, sobrenatural. Senhor, sim. através da missionária, onde ela testemunhava, Senhor. Onde ela testemunhava. E essa unção, e pessoas aqui diziam, Senhor, eu também quero ter essa experiência. Senhor, toque-as. Toque-as agora, toque-as agora. Olha só, irmão Naldo também com dor no joelho esquerdo. Receba a cura, irmão Naldo. Receba a cura. E você que está aí agora, tem pessoas que vão. Olhe para suas mãos. Olhe para as mãos. Você vai começar a ver óleo na mão. Olha só, a irmã Silvana está com eletricidade. Está com eletricidade lá. Tem pessoas que vão ter o óleo na mão, escorrendo na mão, outros na cabeça. E tem pessoas, eu vou liberar a palavra agora, tem pessoas que vão estar com pó de ouro nas mãos, pó de prata nas mãos. Oh, rabachurri, cantarabachurri, andaramanai. Olha aí. Aí, missionária. Se Deus te entregar a palavra, pode liberar, missionária. Glória a Deus. Glória a Deus, olha só. Que lindo isso. Aleluia. Olha, Glória a Deus. a Kátia disse que viu bolos, viu um monte de. Não, lobos, perdão, lobos correndo, olha só. É Deus derramando. Então, é Glória a Deus. libertação acontecendo aqui na live. Libertação, olha aí que lindo. Coisa linda. Glória a Glória a Deus, Jesus, derrama, Pai. Derrama, Senhor. Rabassurri, cantarabachuri, andaramanai. Ó, a irmã Rosângela está Deus. sentindo uma pulsação nas mãos, ó. A irmã Alda está com pó de ouro nas mãos. A irmã Pamela com pó de prata nas mãos e nos pés. A irmã Simone com pó de ouro nas mãos. Aleluia. Cláudia Dundes com pó de ouro nas mãos também. A irmã Cida, pó de ouro nas mãos e nos braços. Olha aí, missionário. Olha o que o Senhor está fazendo.
Reca, rabanamassuri, andarabaxu. Glória a Deus. Toque sobre a vida de cada um, do alto da cabeça, sola dos pés. Eu Sim, repreendo agora raiz de enfermidade, palavras contrárias, orações sim, contrárias. E essa unção que Deus derrama aqui, uma unção de cura e libertação, toque você, sim, a tua casa, a tua família, os teus filhinhos. Que o Senhor faça agora sim, aquilo que é impossível aos teus olhos. Assim como ele resgatou a sim, missionária, Senhor, do sim, mundo, vai resgatar você, o teu filho, a tua filha, o teu sim, filhinho, sim. o teu marido que você olha com teus olhos e pensa que é impossível. Ah, Rabassorri Cantaramanai. Ó, a irmã Alves que teve uma visão com um pássaro do Espírito Santo sobre a minha cabeça. Glória a Deus. A irmã Cida com arrepios nos braços. Olha aí que lindo, olha aí. Glória a Deus, Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. aleluia. A Eliane Fonteles também está aqui, está testemunhando que foi show lindo testemunho, olha, a transformação que Deus faz na vida, né? Olha só que lindo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, Oh, Deus me mostrou que tem pessoas que têm que ficar sentado, porque se ficar de pé, a unção vai pegar. tá pegando, ó, E pegou tem pessoas que não vão conseguir segurar. o irmão É Alessandro tá muita dizendo que não unção, consegue botar muita unção. a cabeça gira para os dois lados aí, não consegue parar. Aleluia. Olha aí. Forte unção missionário, tá sentindo aí, né? Muito. O fogo está descendo. Irmãos, estenda as tuas mãos para cá. Estenda as tuas mãos para cá, meus irmãos. Eu vou liberar aqui essa unção que o Senhor derramou na minha vida aqui. E estou pegando o fogo, missionário, de cima a embaixo. O fogo Deus derramou uma unção tremenda aqui. Irmã Caroline Openshon, fica sentada, viu, irmã, para você não cair. É. Aleluia. Você que estiver aí perto de um assento, de um sofá da tua cama, tem uma pessoa também que Deus tá curando do braço, tá? Tá com uma dor no braço, assim, ó. No músculo do braço, aqui atrás, ó. É o tríceps, creio eu, não tenho certeza, aí não sou fisioterapeuta, mas creio que seja o tríceps. Dor no braço. Senhor, eu libero agora dessa unção que o Senhor derramou nesse momento e eu senti aqui teu fogo. Eu derramo agora, Pai, eu imparto sobre o teu povo, do alto da cabeça à sola dos pés. Traga a cura, libertação e o fortalecimento, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por essa pessoa que está com uma dor na lateral. Eu não sei se é apêndice, se é o rim, na lateral direita do corpo. Está com uma dor na lateral direita. Senhor, que ela receba a cura agora no seu rim, na bexiga, que ou no apêndice, eu repreendo agora toda essa dor lateral. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Receba a cura. E do alto da cabeça vai descer essa unção aí, ó, irmãos. Tem pessoas que estavam tristes, entristecidas o dia todo hoje, tristes. E Deus está curando pessoas da depressão hoje aqui. A tristeza, Amém. a tristeza, um aperto no coração muito grande. Deus está curando pessoas hoje aqui, através do testemunho da missionária. Tem pessoas que ficaram impactadas com o teu testemunho missionário. E Deus está trazendo cura aí, Glória a Deus. trazendo cura no coração de pessoas aqui essa noite. Para você ver que, Glória a Deus. para você ver que, meu irmão, que nada é impossível. Pode ser que você olhe para o teu vizinho, para o teu filho, para o teu pai, para a pessoa que está com você e você diga assim: é impossível, esse não tem como resgatar. Mas eu digo para você, nada é impossível aquele que crê, e a presença de Deus pode tudo. Olha só, glória a Deus. Missionário, estou sentindo um peso aqui da unção. A unção está forte. Eita glória. Louvado seja Deus. Louvado. Glória ao Senhor. Aleluia. E Em essa, nome de Jesus. essa unção que Deus derrama aqui também é uma unção de renovo missionário para a tua vida. Amém, É uma pastor. unção de renovo para Deus dizer para você que e por isso que eu te fiz aquela pergunta no meio da live sobre vontade de parar, né? Então, Uhum. não há, uma vez que se bote a mão no arado, nós não soltamos mais. Então, fique firme, nós estamos intercedendo, sei que Deus tem algo grande para fazer na tua vida, está fazendo. E às vezes Amém. Deus fica em silêncio, às vezes, quando a gente está na prova, né?
Deus nos deixa às vezes em silêncio, porque ele nunca fala durante a prova, ele não dá cola para a gente. Ele não dá cola. É. O Senhor não dá cola. Então, missionário, é muito bom fazer essa live contigo. Foi maravilhoso aqui. Não sei se tu Amém. tem mais alguma coisa para falar para o pessoal aqui. Não sei se você quer dizer alguma coisa, falar. Se Deus se deu alguma visão, alguma revelação, você pode ficar à vontade. Eu vejo, pastor, provisão financeira chegando para pessoas. Eu vejo chegando provisão financeira para as pessoas, para algumas pessoas. Eu vi nitidamente chegando provisão financeira. Vamos tomar posse aí, varão, toma posse aí. Eu tomei posse aqui. Se você não tomar, eu Em tomo. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai abrir meios aí, vai abrir uma forma de trazer recurso. Em nome de Jesus. Deus vai abrir portas que Amém. vai glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como a gente vê, né? Como é lindo o cuidado de Deus com a vida da gente, né, missionário? Eu sei que tu também tem Muito, pastor. algumas escolas do Espírito Santo, nós temos passado, todos nós, né? Cada um numa etapa. Alguns mais na frente, alguns viveram algumas coisas, outros ainda não viveram, mas todos nós vamos passar da escola do Espírito Santo. E é inevitável, né? No chamado que Deus tem para nossa vida, para sua vida principalmente, né? Uma missionária, uma mulher de Deus, né? Sei que Deus te usa muito e com as mulheres e com os homens no geral, né? Então, o deserto não é para a morte. No deserto tem água da rocha. No deserto tem codornize. No deserto tem maná. No deserto a roupa não se estraga, as sandálias não arrebentam. No deserto tem Moisés. No deserto tem coluna de fogo, tem nuvem de dia. Então fique em paz que o deserto é o cuidado de Deus. Quando a gente está no deserto é uma benção. Nós glorificamos a Deus porque nada falta no deserto, né, missionário? É verdade. Deus cuida de tudo. Então eu não sei para quem que é essa palavra aí que Deus falou no deserto, mas fique em paz, meu irmão, minha irmã. Ele não dura para sempre, não. Fique em paz. Fique em paz. O problema não é o deserto, é o que vem depois. O desafio maior vem depois do deserto. É aquele que está esperando no finalzinho do deserto lá, hein? Tem que ficar atento. Missionário, é uma honra tê-la por aqui. Nós já estamos aqui há 1 hora e 3 minutos. Hoje passamos um pouquinho do horário, mas pelas nossas dificuldades, né? O inimigo tentou atrasar um pouco a nossa live hoje, mas para a glória e honra do Senhor Jesus foi benção. Foi benção. Pastor, deixa eu só responder a Eliane Fonteles, que perguntou aqui. Ela teve o chamado para missionária na IEJN ou em outro ministério? Como foi esse chamado? Ah, sim. Eu já tinha sido ungida, passei pelo o diácono, né? Primeiro fui obreira, fui ungida diácono, depois eu fui ungida missionária. E aquele profeta Tony Calado, que ele é bem conhecido, Sim. ele profetizou Ah, para mim, falou que ele via uma faixa escrito missionária em mim, né? E Deus vinha usando pessoas de fora. Eu não queria ir para o altar. Deus, só resumindo, pastor, que eu sei que já passou aqui o não, mas horário, deixa Deus te usar. Deus, Deus, Deus me trabalhou em mim porque eu não queria estar no altar, porque é aquele tempo que você não entende as coisas, você não se acha digna, né? Não se acha ali pronta para estar ministrando. Aí eu brincava com o meu pastor, eu falava, não, pastor, vou ficar só aqui na porta, servindo água, ajudando, e o meu bispo falava assim, seu lugar é aqui. E eu falava, meu lugar não. E aí Deus foi trabalhando, e foi assim que nasceu. Deus usou uma amiga, uma pastora do Rio de Janeiro, e falou para mim: entre em consagração, se prepara, porque eu vejo a unção de missionária vindo sobre a sua vida. Aí o inimigo tentou usar assaltante para atirar. Teve vezes que eu quase morri
em batida, acidente de carro. E aí você sabe, né, pastor, as lutas que se levanta para não deixar que aquilo aconteça, muita batalha, mas o nome do Senhor foi glorificado. E foi assim, o meu chamado missionário. Eu já fui para a IEJN e lá eles me reconheceram, né, com a bondade de Deus, esse chamado que está sobre a minha vida. E Só é lindo, né, respondendo aí. missionária, porque quem olha de fora acha muito lindo, maravilhoso, Deus usa, que benção. Mas não sabe, né, o que um homem de Deus, uma mulher de Deus passa, o preço que se paga, né? As renúncias. Sim, Eu sempre costumo falar brincando, brincando, mas falando a verdade, né? Rindo, mas falando a verdade. Quem está dentro, às vezes quer sair, e quem está fora quer entrar, porque eles não sabem. E o não pessoal sabe a tá responsabilidade. em oração, não sabe muitas vezes a gente orando por uma família, por alguém que a gente nem conhece, a gente entrando na oração e na intercessão por pessoas que às vezes nós não sabemos quem é, pedidos de oração, jejum, às vezes a gente está jejuando por pessoa, por outras pessoas, não por nós, né? Sim, Então é uma vocação genuína, é uma vocação para os irmãos que desejam o episcopado, e a palavra de Deus diz que boa obra deseja aquele que requer o episcopado. Eu só quero que você imagine na sua mente aí uma família, uma família enorme, não tem o número certo. É isso que você vai, quando você deseja algo assim, é isso que você vai enfrentar para frente. É uma família cujos integrantes você não conhece. E você vai precisar orar por eles, certo, cedo ou tarde, pagando o preço. Tem que ter um amor, tem que ter uma vocação, assim, um coração desprendido, né, missionário? Para abrir mão, sim. às vezes, dos nossos desejos, do nosso tempo, às vezes tempo com a tua família, tempo com aquele que você quiser, que você tem, você não vai depender mais disso, você vai viver para Deus, né? Como a gente sabe, né? Eu costumo dizer, pastor, quando ficam a gente vive num tempo onde que não é errado querer saber o seu propósito, mas eu costumo dizer assim, que o propósito não sou eu que procuro, é Deus que anuncia. Porque na palavra de Deus sempre é Deus que vem ao encontro daquele que o Senhor ele levanta para aquele tempo, para aquele propósito, e ele anuncia o que ele vai fazer e como ele vai usar. É Deus que manifesta na vida daqueles que estão com o coração aberto para receber, para ouvir e fazer a vontade de Deus, ainda que às vezes no primeiro momento ali a pessoa não se ache capaz, como alguns homens de Deus aconteceu isso, né. Eu sempre costumo dizer que o nosso maior propósito é amar a Deus, porque ter um título e ter uma vocação e não amar a Deus, isso daí é uma terrível cilada do engano no coração do homem. Então, eu sempre falo, pastor, o nosso maior propósito é amar a Deus. Se a gente amar a Deus, a gente vai amar tudo que o Senhor nos direcionar. Tudo que o Senhor nos convocar, nós vamos aprender a amar e se submeter, quando a gente ama o Senhor. Agora, se eu estiver atrás de Deus, só para saber aonde eu vou estar, se eu vou estar no púlpito, se eu vou ser uma influência, se eu vou ser isso, se eu vou ser aquilo, e não amar a Deus, isso, como eu falei, é um engano terrível. Verdade. E muitos se preocupam hoje com posições, né? Muitos se preocupam com status, muitos se preocupam com os holofotes, que aparecer lá na mídia. E o evangelho não é isso. O evangelho é permanecer, às vezes, no anonimato, porque Deus nos chama para a gente ser anônimos para que Ele cresça. E hoje as pessoas têm muito buscado fama, têm buscado aparecer, acham que alguns são chamados para essa visibilidade maior, né? Mas para Sim, isso sim, Deus precisa criar uma estrutura. Tem pessoas que querem crescer, mas não querem passar pelo processo. E não há como sair do primeiro degrau e ir para o último degrau. E eu sempre digo para os irmãos, é melhor ir ir de escada do que de elevador, porque de elevador, tão rápido como sobe, tão rápido desce. Mas se você for na escada, passinho por passinho, devagarinho, e com segurança,
é menos provável que você caia. Então é melhor ir devagar, com calma, no tempo É dele, verdade. do que querer correr muito rápido e acabar caindo, né? Acabar parando. Sim. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmã Eliane, se você foi respondida, mas eu creio que a missionária ela falou muito bem. E, e ela, sim, é uma missionária nossa aqui do ministério, foi reconhecida aqui, né? É uma benção. Às vezes ela nem vai lá muito lá na oração, que eu queria orar junto com ela do lado, lá ela vem dar uma escapada, né, missionária? Tô te entregando aqui, missionária. É. E Deus usa muito ela, sim, usa muito ela nas visões, nas revelações. Deus usa bastante ela, também é tímida hoje aqui, mas Deus usa ela bastante, viu? Então é uma mulher de Deus. Você também, ela tem canal no YouTube. Você que nos segue por aqui, se inscreva no canal da missionária Jéssica. Ela também que é a artesã aqui do meu canal, é ela que produz os meus banners, ela que produz aqui a minha mídia, porque eu não entendo nada do YouTube, mas a missionária Jéssica tem esse talento, né? Esses banners que você vê bonito ali, com águia, com leão, com fogo, é a missionária Jéssica que tem esse talento. Então, se você também quiser e precisar do serviço da missionária, ela tem uma mão assim abençoada para isso. Se quiser ter um sonho, ter o teu canal, chama a missionária Jéssica que ela vai te ajudar. Amém. Tá? Amém, Irmão, pastor. então Deus abençoe, missionária. Muito obrigado pela tua presença aqui no. Amém. Espero que não seja a última vez, seja a primeira de outras vezes. Nós vamos falar aqui. Creio que para as próximas, Deus vai preparar uma pauta. Vamos pedir uma palavra que o senhor queira atingir o público. Eu sei que Deus usou você hoje, o teu testemunho, falando um pouco sobre como Deus age, nas vezes, com os pequeninos, né? Nos tirando de lugares que a gente nem imagina, ele nos resgata. Então, muito Sim. obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua disponibilidade dessa noite. Sei que tu trabalha aí também com as tuas coisas, né? Não quero tomar muito teu tempo. Quero agradecer Amém. também aos irmãos. Missionário, não sei se você quer orar por nós, quer orar para encerrar? Amém. Vamos. Senhor Pai, nós te glorificamos, Senhor. Espírito Santo de Deus, tens liberdade, Pai. Senhor, para todos os dias, Senhor, em todos os momentos, em todos os tempos, que o Senhor venha trabalhar, Pai, no nosso entendimento, na nossa alma e no nosso coração. Que o Senhor tire, Pai, do nosso coração toda a impureza, Senhor, todo engano, Pai, tudo aquilo que queira, Senhor, nos fazer tropeçar. Espírito Santo de Deus, Pai, que toda resistência, Senhor, toda mentira, todas as cadeias, Senhor, do inferno, meu Deus, contra as nossas vidas, despedaça nessa hora todo jugo, toda contrariedade. Senhor, tudo que está nas ocultas, Senhor, trabalhando, operando em atividade, em curso contra a nossa vida, nossa família. Senhor, o chamado, a vida, Senhor, ministerial, a vida financeira, Senhor, a conjugal, a sentimental, que todas as garras do diabo sejam retiradas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tudo que o mal, Senhor, esteja tramando contra a nossa vida, que os demônios venham ser cegados em nome de Jesus, principados e potestades, venham soltar em nome de Jesus tudo aquilo que ele tem tentado travar, atrapalhar, impedir, interromper. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, destrava os papéis, destrava, Senhor, as causas na justiça. Destrava, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá ordem, Pai, aos teus anjos nessa hora. Que os teus anjos vá de encontro a toda causa na justiça, toda pessoa que está precisando de uma liberação, Senhor, de uma autorização, Senhor, de um milagre. Que os teus anjos nesta hora, Senhor, Pai, venha colocar o papel dos teus filhos em primeiro lugar. Que os teus anjos venham manifestar a tua glória, liberando tudo que é nosso por direito. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo que esse ano é um ano onde nós vamos transbordar abundantemente das bênçãos de Deus, que o Senhor trará sobre a vida dos seus santos tudo que é nosso por direito, tudo que o inimigo tentou roubar, tudo que o inimigo tentou desviar, tudo que o diabo tentou defraudar,
do nosso caminho, tudo que é nosso por direito vai transbordar as bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, restituição, restauração em todas as áreas, na saúde, na financeira, familiar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vejo também aqui pais que têm vontade de colocar filhos em escolas particulares, em escolas, eu não sei se no inglês, eu não sei. Eu só sei que o Senhor vai realizar sonho aqui de pais que têm vontade de colocar os seus filhos para fazer uma faculdade, para fazer um curso, para entrar em escolas, o Senhor vai trazer recurso e vai abrir essa porta. Em nome de Jesus, eu creio que esse ano muitos verão a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Estão felizes com Jesus? Então, espero que você esteja feliz com Jesus. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Foi uma honra ter a missionária Jéssica por aqui. Sei que em outras oportunidades ela voltará para o canal. E não se esqueça, amanhã às 11h30 da manhã eu aguardo você aqui no canal para a nossa oração. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Pastor Alexandre Meneghini, servindo a mesa. Amém.